Paz do Senhor a todos. Rapidinho comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo número 10. Lucas 19, versículo 10. Tá aqui. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mais uma vez, porque o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que se havia perdido. License, glorificando o Senhor. Os músicos vão continuar tocando aí, nós vamos juntos. Tendo em vista que há uma grande guerra espiritual nesta noite, eu conto com a arma que você tem aí para que eu use a arma que eu tenho aqui. Qual é a arma, pastor? É o seu glória, o seu aleluia. Se tem língua estranha também não nega, solte, glorifica o nome do Senhor, porque há uma guerra travada nesta noite. Confesso que não era a mensagem que eu pensava em pregar, mas sábado passado, ainda pela manhã, acredito que por volta das 6:30 da manhã, eu estava indo para São Paulo e Deus começou a moldar outra coisa dentro do meu coração. E eu não posso fugir ao chamado que Deus tem sobre a minha vida, e eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite. A Bíblia diz em Lucas 19, versículo 10, e eu quero tomar por base esse texto para parafrasear com Lucas capítulo 15 a respeito das 3 parábolas das coisas que se perderam na sessão que eu quero chamar de achados e perdidos de Lucas capítulo 15. Aqui nós temos o mesmo contexto, tanto de Lucas 19 e 10, quanto de Lucas capítulo 15. Nas duas passagens nós vemos Jesus se encontrando com os pecadores e ele sendo questionado pelos fariseus que cercavam, e a mesma palavra dita: Jesus vai se assentar com os pecadores. Ele diz que veio do céu, ele diz tantas coisas que é da parte de Deus, mas na hora de ele ter comunhão, ele tem comunhão com aqueles que são considerados pecadores, ele tem comunhão com aqueles que são desprezados pela sociedade. É nesse contexto que Jesus vai contar 3 parábolas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira parábola que Jesus conta no capítulo 15 de Lucas é a respeito de um homem que tinha 100 ovelhas. E no decorrer do dia, quando chega ao final do dia, esse homem começa a contar as suas ovelhas para recolhê-las. Mas a Bíblia diz, Jesus contando essa parábola, que o pastor percebe que uma ovelha havia se perdido. A primeira coisa que eu encontro nesse texto é a ovelha que se perdeu. Por que essa ovelha se perdeu? Ela pode ter se perdido por distração, ou uma falta de rumo. Há muitas pessoas que estão congregando conosco, mas ao decorrer da caminhada, por uma distração, por uma falta de rumo, por uma falta de propósito, essa pessoa acaba se perdendo pelo caminho. E não importa o que aconteça, que essa pessoa se perdeu, mas aquele que é poderoso, aquele que é grande, aquele que ama, aquele que não despreza, ele deixa as
individual somente de Deus, de ir atrás de alguém que pelo meio do caminho se distraiu com a fofoca, que se distraiu com o que falaram, que se distraiu com as aflições da vida, ainda assim ele volta para dizer para você que ele te ama, que ele te quer de volta, ele te quer de volta. Aleluia. Oh, glória a Jesus. É um grande esforço da parte de Deus para resgatar uma ovelha. Ele desce pelos valados, ele sobe pelas montanhas, olha por detrás das pedras, procura, e quando ele encontra a ovelha ferida, caída, desprezada, ele não deixa ela para morrer, ele pega ela nos ombros, sara as suas feridas, passa o bálsamo, coloca ela de volta, e ele volta para as 99 que ele deixou de dizer: eu não vou deixar se perder nenhuma, porque eu sou o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Não importa as feridas que a vida te causou, não importa as chagas, não importa o sofrimento que você tem passado, ele chegou com um bálsamo nessa noite sobre as suas feridas, e ele vai te carregar no colo, e ele vai te trazer de volta à presença dele. Meu Deus. A terceira parábola, eu mudei de propósito a segunda, ela fala sobre o filho pródigo. Ele recebe a sua herança, e não só recebe, ele pede a herança. Ele deseja a morte do pai, porque ninguém pode receber uma herança sem ninguém morrer. Ele pede a parte dele, e ele sai da casa do pai e vai embora e gasta tudo aquilo que ele tinha. E quando ele perde tudo, na lama, ele se lembra do seu pai, ele se lembra da sua casa, ele se lembra do amor que ele tinha, ele se lembra do alimento na mesa. Oh, glória a Jesus. Ele lembra que por mais difícil que seja, na casa do pai tem água, na casa do pai tem alimento, tem pão, na casa do pai tem abrigo, tem um teto, na casa do pai tem proteção, tem guarda, na casa do pai é o melhor lugar para se estar, e ainda que ele tenha ido embora, ele retorna à casa do pai, e o pai que é bom e misericordioso não lança ninguém para fora. Ele diz na sua palavra que ele abraça o filho, ele vê o filho de longe, levanta, abraça ele, faz festa. Oh, glória a Jesus. A primeira parábola fala do esforço individual de Deus em resgatar a ovelha que se perdeu. A terceira já fala diferente. Ela fala da ação do filho em voltar ao pai. E a contraproposta de Deus é: não importa o quanto você pecou ou errou, se você se voltar para o pai, os braços dele continuam abertos para te abraçar. Pastor, mas eu pequei, o meu pecado é grande, não pode ser perdoado. Ele diz na sua palavra, na carta de João: filhinhos, não peguem, mas se algum de vocês pecar,
inocentes, tem um advogado para com o Pai, e o sangue de Jesus Cristo, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A primeira ovelha se distraiu e filho. O pródigo desejou sair e Deus ele dá o livre-arbítrio para nós. Você fica se quiser. Eu nunca vi o pastor obrigando aqui, o pastor não obrigando ninguém a ficar. Eu também vou obrigar ninguém a ficar aqui. Independente se você quiser ir, a porta continua aberta. Eu também nunca vi o pastor rejeitar ninguém que voltou. Se o pastor que eu mando fala não rejeita, imagina ele que é perfeito. Imagina ele que é perfeito. Imagina ele que é Deus. Imagina nesse momento. Acredite, não importa o que você passou, por onde você passou, o que você fez, importa. Se você voltou, aqui é o seu lugar. Essa casa é para você, essa graça é para você, esse abraço é para você, esse pai é para você, essa palavra é para você, esse amor é para você, essa cura é para você, essa transformação é para você, é com você. A ovelha se perde no caminho. O filho se perde depois que sai de casa. Mas agora eu vou de cenário pior das três parábolas. A segunda parábola que Jesus conta é a parábola da dracma que se perdeu. Não há problema, nós somos seres humanos, em perder alguma coisa. O maior problema não é você perder, mas é você viver como se não tivesse perdido aquilo que você perdeu. Há muitas pessoas que estão perdidas e a dracma ela não se perde no caminho e nem fora da casa. Depois que saiu, ela se perde dentro da casa. Há muitas pessoas aqui dentro da casa que estão perdidas. Há muitas pessoas que estão na quinta ceia do ano, mas não entendeu o propósito que Deus tem para a vida dele, não entendeu o propósito da ceia, não entendeu nada até agora, mas o Senhor está falando com você nesta noite. É hora de acender a luz. Aquela mulher perde a sua dracma, mas na hora que ela percebeu que perdeu, pastor, a primeira coisa que ela faz é acender a luz. É hora de acender a luz. Por quê, pastor? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, eu vou falar de novo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É hora de acender a luz da palavra. É hora de acender a luz da palavra. É hora de acender a luz para você encontrar o que se perdeu. Tem gente que está perdida, que perdeu o Espírito Santo, que perdeu a presença, que perdeu a graça, que perdeu tudo e continua como se fosse um morto vivo dentro da casa de Deus. Mas é hora de você ressuscitar nessa noite. É hora de ter a presença
varrer a casa por completo. É hora de varrer para fora da sua vida tudo que não presta. A luz está acesa, dá para enxergar a sujeira, dá para ver. No escuro não se enxerga nada, mas quando você acende a luz da palavra, ela começa a te mostrar a verdade. Ela começa a te mostrar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Ela começa a confrontar o seu pecado. Ela começa a mostrar para você que tem coisas que você não vai conseguir entrar no céu. Não sou eu que estou mandando ninguém para o inferno, mas a palavra é que nos julga, a palavra é que nos orienta, é a palavra. Mas ver no céu eu prefiro. Aleluia. O livro de Provérbios diz que achará mais graça aos olhos de Deus aquele que repreende do que aquele que lisonjeia com a língua. Então, se é para repreender e falar, é no meio da palavra. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Você está vivendo como se não tivesse perdido. É hora de recuperar o que se perdeu. Tem gente que perdeu a identidade de crente. Ele só é crente de carteirinha, de rótulo. Ele passa pelo lugar, mas ninguém percebe que ele é crente, porque a presença de Deus já foi embora faz tempo. Ele continua vivendo como se fosse não sendo. Eu te convido a passar por Gálatas 5. Eu te convido a passar por Apocalipse 22. Eu te convido a ler a palavra. E ficaram de fora os cães, os feiticeiros, mentirosos, aqueles que praticam maldade. Glória a Jesus. E as obras da carne são essa: idolatria, sensualidade, imoralidade, prostituição, adultério. Porfias, perseguições, calúnias, injúrias, o ódio, o rancor. Você está vivendo como se não tivesse perdido, mas eu estou te mostrando a bússola da palavra para você nessa noite. Altar quebrado não desce glória, não desce presença. Você não está mais falando.
para o seu caminho? Ele responde, observando conforme a sua palavra. Salvo engano, Salmo de número 24. Quem habitará no tabernáculo, nas moradas do Altíssimo? Ele responde, aquele que tem as mãos limpas e o coração purificado. Não viva como se não tivesse perdido o maior problema de Moisés. Era o véu. Quando ele avista a glória do Senhor e a glória desce sobre ele, seu rosto resplandece, ele coloca o véu para que as pessoas não ficassem tão atemorizadas por causa do brilho de Deus que estava sobre ele. Mas o apóstolo Paulo diz assim, no começo ele cobria a sua face para que as pessoas não vissem a glória, mas no final da sua vida ele permanecia com o véu para ninguém perceber que a glória tinha ido embora. Tira esse véu nessa noite. Tira esse véu nessa noite. Isaías 60, verso 1. Levanta, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. É tempo de restauração nesta casa. É tempo de renovo nesta casa. Mas para chegar o novo, o velho tem que ir embora. O velho homem tem que morrer de volta. As vontades da carne têm que ser crucificadas. Deus está falando aqui. O Espírito do Senhor está aqui. Ele está sondando o teu coração. Enquanto tem uns que estavam em glória, Jesus, fala mesmo, eu preciso. Tem coração que está fechado, dizendo que eu estou falando besteira. O Espírito do Senhor conhece o oculto, o escondido, revela aquilo que está em oculto. Vai esconder. Mas Deus levanta um profeta para colocar algo ali, para sair veneno, a morte da panela. Eu estou aqui com a palavra para tirar a morte da sua vida, para tirar esse negócio aí. Não vai nessa onda por aí não, com essas palavras que andam falando para lisonjear você. Aqui tem alimento, aqui tem palavra, aqui tem presença, aqui tem. Você não precisa dessas palavras aí que andam falando, e nem precisa ficar procurando na internet pregador para te falar a palavra. A palavra do Senhor está
entrar pela porta que é estreita. Por que, pastor? Porque é largo, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Você escolhe quer ir para a perdição ou quer entrar pela porta que é estreita? Quer entrar pela porta que é estreita? Eu te convido nessa noite. Entra por essa porta. Porque no final dessa porta estreita, desse caminho estreito, vai estar Jesus lá do outro lado, pastor. E Ele vai falar comigo e com você. Entra, servo bom e fiel, pro gozo do teu Senhor. Oh glórias, não sei se você quer, mas eu quero. Ele disse: na casa do meu pai tem muitas moradas.